Olá, galera do terceiro ano, espero que todas e todos estejam bem. Hoje a gente vai dar prosseguimento ao capítulo 14, Gênero, Sexualidades e Identidades, nesta aula 4 do terceiro bimestre, tratando do conceito de sexo e gênero entre a construção e a desconstrução. Um tema sensível, um tema ainda tabu, mas que a gente vai discutir com tranquilidade, trazendo as informações importantes para o nosso diálogo, para a nossa conversação. Vou diminuir aqui a câmera para que a gente possa dar prosseguimento à nossa aula, trazendo aqui a Frida, ilustrando o nosso terceiro bimestre com esse belíssimo quadro chamado Raízes. E aí eu pergunto a vocês, como começou essa distinção entre sexo e gênero? Vocês sabem a diferença, a distinção entre esses dois conceitos? E aí nós trazemos Freud, uma figura significativa para esse campo, na virada do século XIX para o século XX, o pai da psicanálise, em que ele vai dizer que não deseja suscitar convicções. O que ele deseja é estimular o pensamento e derrubar preconceitos. Então, nessa temática, nesse campo de conhecimento do sexo e do gênero, há muito preconceito. Há algumas convicções que, por vezes, impedem que a gente possa avançar no conhecimento e nos saberes. E aí, Freud nasceu em 1856, morreu em 1939, era um neurologista clássico, um médico clássico, judeu-austríaco, mas que em determinado momento da sua vida ele pensou em tratar outras questões, outros objetos, além da ciência biomédica. Então ele é conhecido como o fundador da psicanálise, ciência que tem por objeto o inconsciente e os desejos da psique humana. Então ele desejou se debruçar sobre a psique humana, entre elas as questões da sexualidade. Tá? E aí, para Freud, os comportamentos femininos e masculinos se manifestam a partir do momento em que a criança reconhece que tem ou não um pênis, o chamado falo na psicanálise, no estágio fálico. O masculino, portanto, estaria associado ao falo, ao pênis, enquanto o feminino sempre se definiria pela falta, pela inveja do pênis, do falo. No caso, seria a castração, o conceito de castração. Essa perspectiva do Freud gerou uma série de questionamentos, de críticas. Essa diferença ganhou grande espaço na psicanálise para explicar os comportamentos ditos femininos, causados por essa castração, de não ter, de não nascer com pênis, essa castração da inveja, do falo, e aqueles ditos masculinos relacionados ao fato de ter um falo. Tá? Então, teve críticas em relação àquele posicionamento do Freud, e uma crítica presente com a Simone de Beauvoir, a filósofa francesa, foi uma das mais influentes pensadoras ligadas ao tema do feminismo e à corrente filosófico-literária chamada existencialismo. Dos inúmeros romances e ensaios que escreveu, a obra mais conhecida é O Segundo Sexo, uma obra volumosa que discute essa questão de gênero, na qual descreve os momentos da vida em que uma pessoa adquire comportamentos considerados femininos. Tá certo? As ideias de Simone de Beauvoir está sendo cada vez mais retomada pelos movimentos feministas e reforçadas por outras teorias mais contemporâneas. Simone de Beauvoir é um nome frequente na contemporaneidade, no pensamento social, no pensamento feminista. Tá? Então, ela vai dizer que o fato de atribuir características particulares ao feminino e ao masculino com base na experiência infantil da criança, quando se descobre a questão do falo, que se tem como zogo genital, não convenceu, por exemplo, a Simone de Beauvoir, para quem o destino anatômico, a natureza anatômica, a questão da genitália, não pode explicar todos os comportamentos associados a esses dois sexos. Então ela acha que os comportamentos associados ao que é próprio do masculino e próprio do feminino não pode ser unicamente pela via da questão anatômica. Segundo ela, é preciso observar o ambiente cultural e educacional. É isso que vocês vêm discutindo durante todos os anos do ensino médio em relação à sociologia. A questão cultural como definidora e construtora das identidades. A questão cultural e educacional são responsáveis pela construção e imposição de padrões a meninos e meninas. Padrões que são construídos socialmente. É por esse raciocínio que a filósofa e outras feministas fazem a distinção entre sexo e gênero. Tá? E aí a gente já começa a discutir esses dois conceitos. O sexo corresponderia aos traços biológicos e às genitálias distintas do macho e da fêmea, o pênis e a vagina, enquanto o gênero teria a ver com as construções e expectativas sociais sobre comportamentos femininos e masculinos. Tá? Ficou claro?
o sexo mais próximo à questão biológica e o gênero mais próximo das questões sociais. Tá? E aí você vê uma complexidade quando a gente trata de sexualidade, né? Uma série de coisas que atravessam essa questão, né? O desenvolvimento, a vida, o corpo, o preconceito, forma saudável, jovem, né? Então, uma série de coisas. Aí daqui a gente vê a complexidade que é o trato desse conceito. Tá? Então, a identidade de gênero é formada principalmente por elementos culturais, pela sociedade. Então, a forma como a gente se constitui, né, enquanto masculino, enquanto feminino, é bem próprio dos elementos culturais que estão presentes na nossa sociedade, né, e pela experiência familiar também. Desde a infância, quer dizer, desde a infância a gente já nasce na cultura, ou seja, pelo processo de socialização, pelo qual adultos influenciam crianças, né, quando a gente começa a se socializar, a adotar certos comportamentos e usos do corpo, né, o cabelo curto para meninos, por exemplo, né, o longo para as meninas, são alguns sinais, não é, do gênero socialmente construído. Tá? A ideia da passividade para meninas, a agressividade para os meninos, bonecas para meninas, carrinhos para meninos, certo? E aí você vê aqui, né, algo que a gente via há um bom tempo, que é a questão do brinquedo de menina, do brinquedo de menino, e aqui a gente vê meninos e meninas compartilhando o brinquedo, né? Tendo a oportunidade de interagir com eles sem essa definição de gênero. Não é? Então, essa frase gerou uma polêmica gigantesca no Brasil ao estar presente numa das provas do Enem, não é, da Simone de Beauvoir. Não se nasce mulher, torna-se mulher. O que é que ela quer dizer com isso? Né? Houve uma celeuma muito grande, houve uma discussão, as pessoas se movimentaram, né, dizendo que se queria acabar com a questão da mulher e tal. Aqui ela quer dizer simplesmente, né, de que as mulheres elas são construídas socialmente. Então, a cada cultura, as mulheres e os homens se constituem de uma forma. Tá? Não existe uma forma que seja universal para homens e mulheres. Tá? Então, essa é a famosa frase de Simone de Beauvoir que distingue as duas dimensões da natureza e da cultura. Assim, o processo de construção de identidade de gênero, né, o masculino e o feminino, embora se relacione com a diferenciação e identificação com os órgãos genitais, né, embora se relacione com as questões biológicas, tem com eles uma relação simbólica, ou seja, cultural. Então, ele está o tempo todo dialogando e conversando o que é próprio da natureza e o que é próprio da cultura. Tá? Desse ponto de vista, por exemplo, o comportamento menos carinhoso de um homem ou o comportamento maternal de uma mulher não pode ser corretamente explicada pela presença de certos hormônios. Então não é uma substância no meu cérebro que faz eu ser agressivo, né? Que faz eu ter essa postura de macho alfa, por exemplo. Né? É uma construção social. Da mesma forma, não é um hormônio que coloca a mulher numa condição de passividade, né? Ou de ternura, ou de cuidado. É também uma construção social. Tá certo? Tem outra coisa além do traço biológico. Tá? A explicação ela se encontra na repressão dos desejos e comportamentos impostos pela sociedade. Então a gente viu desde o começo que vocês estão discutindo sociologia que a sociedade ela tem essa capacidade de exercer a coerção sobre o outro, né? De submeter a gente. Então a gente não é absolutamente livres, né? A gente está sempre em diálogo e sofrendo pressões, repressões da sociedade. Eu trago essa antropóloga estadunidense, Margaret Mead, né, bem presente no capítulo de vocês e que também vai ilustrar essa aula de hoje. Não é? Ela vai dizer que as crianças devem ser ensinadas a pensar e não o que pensar. Não é? A gente não deve dizer para elas, né, como elas devem pensar, mas deve estimular o pensamento, a reflexão, a criticidade. Certo? Seja crítica e questione as verdades absolutas, tentando sempre enxergar os diferentes pontos de vista de uma mesma situação. Né? Isso engrandece o conhecimento. Tá? Saber interpretar e ter opinião própria é um passo importante contra a alienação. Tá? Então, na sociologia, até os anos 70, mais ou menos, do século passado, o conceito de papéis sociais de sexo, apresentado pela própria, né, antropóloga que a gente citou aqui, estadunidense Margaret Mead, era o termo mais utilizado, a questão dos papéis sociais, né, que vocês também discutiram isso um pouquinho no primeiro ano. É a partir dessa década que as teorias sociais passam a utilizar o conceito de gênero influenciado pela chamada segunda onda do feminismo, né, de 1960 a 1980, quando houve ampliação das reivindicações feitas pelas primeiras organizações feministas. Então,
houve, não é, essa influência em relação à produção científica da antropóloga Margaret Mead, né? Desse modo, o conceito de gênero passa a enfatizar os processos de construção dos comportamentos em relação ao corpo e aos afetos. Então, os nossos comportamentos eles são construídos socialmente. Tá? Eles dialogam com o biológico, mas não é o biológico que define o nosso comportamento somente. Justamente para superar o congelamento das categorias, né, do que é homem e mulher, como se fosse universal em todos os espaços, em todas as culturas, como advém nas descrições biológicas. Tá? Então a lente é uma outra lente, a lente das ciências sociais, da sociologia. Essas novas teorias, né, capitaneadas aí pelo feminismo da segunda onda, né, pela discussão de gênero, procuraram desnaturalizar os padrões de normalidade. A sociologia faz muito isso, né, gente? Desnaturalizar os padrões de normalidade. Que é uma visão androcêntrica é uma visão pautada na referência masculina, tá? Impõe por utilizar a aparência de homens e mulheres para legitimar uma relação de dominação masculina. Tá? Então, essa dominação masculina, essa submissão da mulher, né, a uma lógica masculina androcêntrica, ela é construída socialmente. E aí Pierre Bourdieu vai dizer, né, que as estruturas e instituições sociais partem de uma construção simbólica, em que as características masculinas e femininas são biologizadas, naturalizadas e, portanto, dificilmente podem ser desconstruídas. Quando a gente fala que algo é natural, né, automaticamente a gente questiona qualquer crítica em relação a isso. Já que é natural, é um dado da natureza, então não tem o que criticar. Né? Mas o Bourdieu vai dizer que mesmo essa narrativa biológica, essa narrativa, não é, de algo natural, ela é construída socialmente. Certo? E nós temos essa charge, essa interessante, não é, que o símbolo do masculino estava aqui sobre o símbolo feminino. Não é? E essa garotinha ela se sentiu constrangida, não é, disso, pegou, não é, a linha, aumentou, encheu e igualou as questões aqui de gênero, não é, do sexo masculino e do feminino. Tá certo? Por que tem esse movimento dela? Porque essa organização aqui ela pode ser modificada, ela não é natural. O homem está acima da mulher. É uma construção social. Então, pelo movimento dela, né, pelo engajamento dela, é possível igualar essas questões de gênero. Para a sociologia, é importante ressaltar que as nossas identidades se formam nas relações sociais. Isso também a gente discutiu aí no primeiro e no segundo ano. Né? E aí, essas relações sociais elas são de oposição ou de aproximação. Tá? Nossa identidade de gênero passa por aspectos relacionais. Então, está no âmbito da relação. Eu não construo o meu gênero, a minha identidade de gênero, somente de algo da minha cabeça. É algo dos relacionamentos que eu tenho na sociedade, das pessoas com quem eu interajo, né? O conhecimento, a cultura na qual eu estou inserido. Então, esses aspectos relacionais, eles são anatômicos, são psíquicos ou sociais, certo? O fato é que a gente constitui essa identidade de gênero pela relação, pelo contato. E são nas instituições sociais, vocês se recordam o que são instituições sociais? Nós temos aí várias, né? A família, a igreja, né? A escola, o Estado. Tudo isso são exemplos de instituições sociais. E aí se observa que há nessas instituições um processo mais rigoroso e sistemático de normas em relação ao gênero e à sexualidade, né? É mais bem definido essas normas, né? Exerce uma maior pressão sobre o indivíduo em relação ao gênero e à sexualidade. Tá? A família e a escola podem ser tomadas como duas grandes instituições que são responsáveis por reproduzir marcadores de gênero, assim como estereótipos em relação a homens e mulheres, certo? Então vocês já devem ter vivenciado a experiência aí recente, né, de uma moda recente, aparentemente recente, do chá de revelação. Como é que se identifica a questão do gênero, do sexo da criança? Geralmente com a cor azul, né? Com a cor rosa. Aí o azul tem sinais masculinos, o rosa tem sinais femininos, como a gente observa na imagem. Não é? Então, desde a gestação, já se começa a meio que ir construindo essa questão de gênero da criança que vai vir. Né? Então, na família, a definição da identidade do bebê passa a ser debatida antes mesmo do seu nascimento, como a gente observa aí no chá de revelação. Todos se perguntam se será menino ou menina, prevendo sua possível personalidade. Né?
vai puxar o pai, vai puxar a mãe, seus gostos, até mesmo sua profissão. A gente começa a ir pensando, né, elocubrando. Então esse fato ele revela como nossa identidade central será construída de acordo com as expectativas em relação ao nosso gênero e sexo. Então essas expectativas, esse contato familiar que a gente tem já desde estar na barriga do pai e da mãe, já vai constituindo a nossa identidade de gênero, né? Aquilo que a gente vai ter contato quando a gente nascer, os brinquedos, as coisas de menino, as coisas de menina, né? A menina tem que ser mais contida, não pode ficar no chão de perna aberta, brincando de perna aberta, né? Os meninos não podem ter uma postura mais sensível, não pode brincar de boneca. Muitas vezes acontece esse tipo de limitação. E aí nós temos aqui o exemplo de um fardamento escolar também. Não é do fardamento do menino, do fardamento da menina, essa diferença também que marca a questão de gênero das escolas. Tá? Hoje tem mudado isso, né? Tem se homogeneizado, mas ainda existe alguns estabelecimentos educacionais que fazem essa marcação de gênero. Na escola, os uniformes se distinguem, né? Assim como as conhecidas organizações de filas para meninos e meninas. O banheiro, que quando a gente está em casa, né, ainda não está no âmbito escolar, que é compartilhado por toda a família, meninos e meninas, né, torna-se um importante marcador de gênero nos primeiros espaços públicos que a criança vai frequentar. Então, quando ela começa a ir no shopping, num restaurante, né, se identifica essa questão de gênero, esse marcador. E aí eu trago essa charge premiada pela ONU, né, onde tem aqui uma pessoa perguntando: e você, o que gostaria de ser quando crescer? Ela está perguntando em francês. E a colega diz aqui ao lado: estudante. Uma coisa aparentemente banal, não é? Que a gente, você está tendo a experiência de vivenciar, que é ser estudante na escola. Muitas mulheres gostariam de exercer também essa atividade e não podem nos países em que elas residem. Né? Então, ser estudante para as mulheres, em muitos espaços de território, ainda é algo cheio de barreiras, cheio de obstáculos. Para vários sociólogos e antropólogos, as normas e regras em relação aos gêneros podem ser mais ou menos rígidas, variando de acordo com cada sociedade. Nas chamadas sociedades patriarcais, aquelas em que o modelo de família é monogâmico e heterossexual, né, que é a referência heteronormativa, tendo o poder centrado no pai, no patriarca, essa é uma chamada sociedade patriarcal, as mulheres são submetidas ao espaço doméstico e a posições inferiores na sociedade. Não é? Então, em sociedades que se organizam dessa forma, as mulheres têm uma certa dificuldade de estarem ocupando determinados espaços na sociedade, como a escola, por exemplo, e outros. Não é? E aqui nós temos exemplo das mulheres afegãs que têm vivenciado agora uma retomada do poder pelos talibãs. Não é? Como elas estão, olha. Né? Como essa força dessa norma, desse grupo político que hoje se torna hegemônico no Afeganistão, né? Submete as mulheres. Para vocês verem quão frágil é ainda essa questão da igualdade de gênero. Então a gente vai trazer aqui algumas inserções da Margaret Mead que vai nos auxiliar a compreender o quão cultural e social é essa marcação de gênero que a gente vivencia na nossa sociedade. Então, a Margaret Mead ela foi a primeira mulher a desbravar o trabalho de campo. O que é isso? É fazer pesquisa no campo, onde as pessoas moram, né? Ficar lá um tempo. E isso é bem próprio da antropologia que vocês estudaram, né? Aí no primeiro ano. Né? Então, ela escreveu um ensaio chamado Sexo e Temperamento, em 1935, apresentando uma importante contribuição para a ruptura do condicionante biológico sobre comportamentos, hábitos, modos de agir, falar e sentir. Então, ela traz, por meio das pesquisas dela, esse rompimento, essa ruptura com a questão meramente biológica para falar de comportamentos humanos. Tá? Ela estudou três tribos diferentes de Papua Nova Guiné. Né? A Arapeshe, a Mundugumo e a Chambuli. Né? E tomando como base as construções sociais do mundo ocidental, que era o mundo que ela via, ela é estadunidense. Né? E lá nos Estados Unidos, os homens são considerados desbravadores, hostis, agressores. E as mulheres mais carinhosas e dedicadas às questões familiares e maternas. Tá? Essa é uma referência que também nós temos no Brasil.
no espaço, no território em que a gente chama de ocidental. Ela relatou na pesquisa dela que na cultura arapeche, por exemplo, tanto homens quanto mulheres exibiam comportamentos dóceis, tá? Afetivos e sutis, ou seja, um padrão de comportamento esperado de mulheres estadunidenses. Então, entre os arapeche, não é, ela observou que havia um padrão entre os homens que era próprio das mulheres nos Estados Unidos, que era essa docilidade, afetividade, sutileza. Na cultura Mundo-Gumô, por seu turno, a autora constatou que tanto os homens quanto as mulheres tinham um comportamento agressivo e dominador, ou seja, um padrão de comportamento esperado dos homens estadunidenses. Tá? O que é que ela quer dizer com essa pesquisa? Ela estava pesquisando homens e mulheres, seres humanos. Então, essa construção, essa identidade de gênero, essa forma como o masculino e o feminino se porta, é construída socialmente. Pode haver uma outra forma, não é? De construção de gênero e de sexualidade, certo? Na cultura Chambuli, a pesquisadora observou a inversão dos papéis. Os homens eram dóceis e as mulheres agressivas, além de apresentarem um comportamento dominador e impessoal. Olha isso. Então, as mulheres são capazes de ter a postura que os homens ocidentais têm, não é? De serem agressivos, dominadores, certo? Impessoais. Então, ela observou isso. E essa pesquisa foi muito importante para contestar o elemento biológico na constituição dos gêneros. E ela ainda disse que encontrou indivíduos considerados inadaptados. Né? Então, na cultura Chambuli, onde os homens eram dóceis e afetivos e as mulheres desbravadoras, aqueles homens que eram agressivos, eles eram considerados inadaptados e eles acabavam sofrendo sanções sociais. Eles eram pressionados pela sociedade, não é? daquela cultura, para que exercessem um papel que estava previsto naquela cultura, certo? Então, é bem comum também aquelas pessoas que destoam da lógica heteronormativa que a gente tem vivenciado aqui no Ocidente. Essas pessoas sofrem sanções, sofrem violências. Né? Dessa forma, a pesquisa de Mead, né, contribuiu para a análise de diferentes grupos sociais, evidenciando as construções culturais dos papéis atribuídos a homens e mulheres. Então, ela provou, por meio da pesquisa antropológica dela, da etnografia que ela fez, que as construções culturais dos papéis atribuídos a homens e mulheres são, né, construídos, são sociais. E rompe com a perspectiva inata de que o homem já nasce daquele jeito, a mulher já nasce daquele jeito. E aí vem, né, ao encontro da fala da Simone de Beauvoir, que é que não se nasce mulher, torna-se mulher, de acordo com a cultura em que ela está inserida. Certo? E aí eu trago essa charge para a gente finalizar, né, também em francês, foi premiado na ONU, que você está vendo aqui, né, um obstáculo, né, em que o homem está aqui livremente alcançando o balcão e a mulher está aqui com uma criança, né, com as compras, com as ferramentas, instrumentos do trabalho doméstico, buscando alcançar o mesmo balcão. E aí vocês veem que a questão de gênero, né, ela está presente na questão do mercado de trabalho, né, está presente nas oportunidades que as mulheres têm de forma limitada em relação aos homens em razão dessa construção de gênero aqui ocidental que a gente vê no Brasil. Então, essa pessoa aqui está dizendo que procura alguém ambicioso, que não perca tempo cuidando das crianças ou passando roupa. Tá? Deixo essa reflexão com vocês. Peço que vocês continuem se cuidando. Para aqueles e aquelas que a gente está se encontrando no modelo híbrido, até breve, pessoalmente. E para aqueles que estão no ensino remoto e aquelas também, um abraço forte, desejar felicidades. Então, gratidão e até breve.